em 24 horas nos quartéis, em 15 dias em campanha, em 3 meses em Assunção. Quando o presidente argentino Bartolomeu Mitre fez essa declaração em abril de 1865, os aliados estavam otimistas. Acreditavam que a guerra contra o Paraguai seria rápida. Mas a guerra passou 65 e avançou 1866 com sangrentos combates no território paraguaio. Os exércitos aliados param no sul do Paraguai. Por 2 anos, os soldados viveram em um acampamento que mais parecia uma cidade em meio ao Chaco paraguaio. Y albergaba así como 60, 70 mil hombres. Otros hablan de 80, otros hablan de 90, pero sí había una gran cantidad de personas aquí de combatientes. No episódio de hoje, vamos procurar por relíquias históricas que ainda estão nos campos da Guerra do Paraguai. Objetos que revelam a vida de homens e mulheres que estiveram na última Guerra do Prata. Em setembro de 1866, o avanço dos aliados por terra parou. Era preciso também avançar pelo Rio Paraguai, vencer as fortificações de Curuzu, Curupaiti e a temível fortaleza de Humaitá. O comandante-em-chefe aliado, o presidente argentino Bartolomeu Mitre, queria que os navios de guerra brasileiros subissem o rio e enfrentassem os paraguaios. Mas o almirante Tamandaré, comandante da esquadra, desconfiava das intenções argentinas. E os planos que o Mitre tinha para avançar a guerra, que ele propunha, implicava o uso dos navios de guerra do Brasil, que era a grande superioridade na guerra, porque em termos terrestres a superioridade era paraguaia, que estava numa posição defensiva, numa região desconhecida para os aliados e sem condições de avançar. Então qual era a vantagem? Seria você usar a marinha de guerra contra o Humaitá. E isso era interpretado por Tamandaré como uma tentativa de Mitre de levar a destruição da Marinha de Guerra brasileira para, terminada a guerra, se voltar contra o Brasil. Então, na verdade, Tamandaré, o grande inimigo do Tamandaré não era Solano Lopes. O grande inimigo, no imaginário do Tamandaré, era Mitre. Ele desconfiava permanentemente das ordens de Mitre. Apesar das diferenças, em 22 de setembro de 1866, os aliados atacaram Curupaiti. Do Rio Paraguai, a esquadra imperial deveria bombardear as posições paraguaias e liberar o avanço terrestre. Mas o bombardeio imposto por Tamandaré errou os alvos. Os canhões paraguaios ficaram praticamente intactos e massacraram os soldados que atacaram por terra. Na maior derrota aliada na Guerra do Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai tiveram cerca de 4.000 baixas entre mortos e feridos aqui nos campos de Curupaiti. Each one of the Allied officers, let's not forget, were not just fighting the Paraguayans. To some extent, they were fighting each other. The disagreements between the Argentines and the Brazilians, and sometimes among the Brazilians. So on the Paraguayan side, you pretty much had unity of command. Even when it didn't work very well, there was no question that it was unified. The Paraguayans, till almost the end of the war, had much stronger military intelligence than the Allies did. They knew where the Allied armies were when the Allies themselves didn't know where the armies were. So they were able to take advantage. That's how a smaller force was able to hold off the bigger force for so long. Eu estou caminhando pelas trincheiras de Curupaiti, que estão aqui há cerca de 150 anos. Elas simbolizam a última grande vitória paraguaia nessa guerra. Para o Brasil e para o exército aliado, a derrota em Curupaiti significou graves problemas políticos e a troca do comando da guerra. Saiu o argentino Mitre e entrou Caxias. O Caxias vai disciplinar o exército, que havia indisciplina depois da derrota em Curupaiti, vai repor as perdas. Repor as perdas significa trazer civis do Brasil e treiná-los para serem soldados em plena guerra sob fogo inimigo. E detalhe, ele era um senador do Partido Conservador que estava na oposição e é enviado pelo Partido Liberal que estava no poder.
E as brigas políticas internas no Brasil durante toda a guerra, foram enormes. Então, isso mostra o estado, a emergência que foi a derrota de Curupaiti, a ponto do Partido Liberal recorrer a um conservador, que significava fortalecer o partido político inimigo. Caxias chegou ao Paraguai em novembro de 1866 para comandar os brasileiros. O presidente Mitre foi à Argentina combater revoltas provinciais e voltou à guerra algumas vezes, até que em janeiro de 1868 retirou-se de vez do fronte com parte de suas tropas. O Marquês de Caxias assumiu por fim o comando aliado e precisava de mais soldados. Porém, já não era fácil encontrar voluntários. Com as notícias vindo do front, né, a respeito da morte por doenças, péssimas condições sanitárias, e também com os primeiros casos de vítimas cujas famílias não eram amparadas, o sentimento de colaboração diminuiu. O governo, através dos presidentes de província, dos delegados de polícia, começou a coagir. Então, ele começou a caçar, que já era uma prática anterior, os recrutas. As pessoas fogem. Muitas vezes fogem, inclusive, para quilombos. Então, há uma fase de resistência ativa, né, tanto pela fuga, como muitas vezes pelo ataque a cadeias ou escoltas. Não havia quartéis e também era muito difícil segurar os recrutados à força. Caxias manteve o exército aliado estacionado na região de Tuiuti por mais de um ano. Seu objetivo era reorganizar e preparar as tropas para vencer Curupaiti e avançar sobre a fortaleza de Humaitá. O acampamento cresceu, tornou-se uma enorme cidade. Vicente, estamos no campo de Tuiuti. Esse acampamento onde milhares de pessoas, cercadas de terrenos alagados, de vegetação, estiveram. Qual é a extensão desse campo? Até onde ele iria? Bueno, este es el gran campo de Tuiuti, ¿verdad? El atrincheramiento donde está el grueso del ejército aliado. Luego, ¿verdad? Cuando ellos se establecieron aquí, ocuparon un rayo de Piri hasta Tuyucué, 10 kilómetros arriba del Bellaco. Então, tudo que nós estamos vendo aqui era o acampamento? Sí, o sea que y albergaba así como 60, 70 mil hombres. Otros hablan de 80, otros hablan de 90, pero sí había una gran cantidad de personas aquí, de combatientes. Eu posso imaginar, ali um grupo de soldados acampados, ali Sim. a tenda de um oficial, para lá uma casa comercial, Sí, alguma o sea coisa que, nessa según la região. foto que se ve, ¿verdad? Sí había mucho, ¿verdad? Las grandes inmensas sábanas blancas que se ve, ¿verdad? Que inclusive estaban con cuadras, se tenía teatro, se tenía todo acá en Tuiuti. Havia ruas. Había todo, se jugaba, por ejemplo, a la balita, a la ruleta, o sea, de todo, o sea que no era guerra todos los días, inclusive hacía fiestas. Estaba muy bien montada una ciudad completa aqui, que funcionava desde um peluqueiro hasta um banco mauás. A nossa inanição em Tuiuti levantou uma pequena cidade à retaguarda do exército, com sua igreja, teatro, salões de baile, de bilhar, de cabeleireiro e de barbeiro. Enfim, ali se encontrava tudo quanto se pudesse desejar em qualquer cidade da província, pois o comércio era enorme e perfeitamente sortido. Não há mulheres nas fotografias dos acampamentos, mas a presença feminina pode ser confirmada pelas imagens de crianças entre os soldados, muitas inclusive nascidas nos acampamentos da Guerra do Paraguai. Havia prostitutas, mas também esposas e mães que acompanhavam seus parentes. Trabalhavam no comércio, cozinhavam, costuravam roupas e cuidavam dos feridos. Eram conhecidas como vivandeiras. O exército paraguaio também era acompanhado por muitas mulheres. Todas las mujeres del sur fueron evacuadas a las cordilleras, que es la región central del Paraguay, y allí fueron dispuestas como soldados. Este ejército, integrado mayormente por mujeres, tenía la misión de alimentarle al país durante el tiempo que dure la guerra. Otro grupo importante de mujeres los constituían las esclavas, que también muy poco se habla de la fuerza de las esclavas, especialmente del Estado, que trabajaban en los hospitales, en todos los hospitales de guerra. Otro grupo importante de mujeres, y estoy hablando desde el año 1866, en que las mujeres pasan a ocuparse del 70% del comercio del Paraguay. Entonces las mujeres se vuelven en las principales proveedoras del Estado. A presença das tropas aliadas e das batalhas ainda está espalhada pelos campos próximos a Tuiuti.
Vicente Garcia e Victor Medina são os arqueólogos amadores que vasculham a região em busca de relíquias da guerra. Mas num local onde viviam mais de 60 mil pessoas, não demora muito para a gente encontrar vestígios da guerra. Queremos acá? Vamos ver. Sim, vamos. Muitas vezes, Vicente e Victor encontram locais onde os habitantes do acampamento de Tuiuti depositavam lixo. Lá, descobrem objetos de todos os tipos e de diferentes origens. O que é isso, Vicente? Esta é uma villa de cinto. Meu, demais. Um parafuso. Opa! ¿Qué es este? Una villa. ¿Villa? Una villa, pero Hay muchas. aparentemente no. De esto yo no tengo. Puede ser de caballería o de... Caballería sí, para sí, así. sí, de cincha. Para cinchar los caballos. Sí, sí, sí. Sí. Vamos. Está la botella. No tiene boca. Opa. Esto sí que es lindo. Un estribo. Este es un estribo el más lindo que hay. Y es de bronce. Es de caballería. Sí, caballería paraguaya. Entonces, aqui teríamos um cavaleiro. Os objetos encontrados por Vicente e Victor estão expostos no pequeno Museu de Paço de Pátria, antigo quartel-general de Solano Lopes. Uma instituição que depende dos esforços deles e de outros habitantes que se dedicam a preservar a memória da guerra. E esse museu hoje é um museu público, é um museu do Estado paraguaio. Bueno, este museo se inauguró como museo oficial el 1 de marzo del 2004. Y funciona como museo, yo tengo un contrato con la Intendencia Municipal, traigo mis colecciones aquí y de ahí en más no paro, ¿verdad? Me voy, mi interés es buscar en los sitios históricos más cosas, más cosas. Bueno, aquí por ejemplo en este museo se puede encontrar de todo, de objetos personales de la oficialidad hasta de la tropa, ¿verdad? Existían muchas mujeres en los campamentos. E nós temos muitos vidros de perfume. Muchos objetos de perfume, así como se puede apreciar aquí, ¿verdad? Venían de London o de París, como lleva impreso, ¿verdad? Hay algunos que venían de Río de Janeiro, de Buenos Aires, de Montevideo. Você me falou das bebidas. Tem garrafas de muitos lugares do mundo também aqui? Sí, cuando se va a una excavación, lo primero que choca es por la botella, porque era lo indispensable en los campamentos. ¿Por qué? Porque lo hacía todo. Cuando uno tiene hambre, caña. Cuando uno está triste, caña. Cuando uno quiere aumentar su alegría, caña. Y el anestésico para el ejército paraguayo era caña. Agora, esse sofrimento, ele fica expresso também. Nós passamos aqui por uma caixa de ossos humanos. Bueno, eso es lo más triste para el pueblo paraguayo, para el ejército paraguayo en aquel entonces. Obviamente son restos óseos de mucho tiempo. Y tuve el atrevimiento, ¿verdad?, de traerlo aquí para que se pueda ver cómo pasaron esos soldados en aquel entonces. O tamanho dessa guerra Así mismo assusta quando a gente se depara com alguma coisa assim. Os objetos revelam o cotidiano da guerra. O dia a dia com muitas línguas onde soldados de diferentes nacionalidades tentavam sobreviver. Nas fotografias da Guerra do Paraguai, chama a atenção a presença de soldados negros nos 3 exércitos da Tríplice Aliança. No exército paraguaio, também existiam soldados negros. No Uruguai, a população negra era uma população razoável, né? Se você olhar as imagens de soldados uruguaios, eles são negros, né? Na Argentina, uma parcela pequena da população argentina era negra, né? Principalmente em Buenos Aires, e muitos foram para a guerra, muitos desapareceram na guerra. A escravidão não estava abolida no Paraguai ainda. Paradoxalmente, quem aboliu a escravidão foi o Conde D,
né? Só que a escravidão no Paraguai não tinha o peso que ela tinha no Brasil. Então, era uma coisa residual, né? E os paraguaios compunham e mandavam os soldados negros na linha de frente mesmo. Numa população de 9 milhões de habitantes, o Brasil na época tinha 1,5 milhão de escravos. A população negra e parda livre é superior à população negra e parda escrava. O exército de linha, na base, ele representava os setores mais pobres da população do Império. E esses setores já eram, em sua maioria, afrodescendentes. O número de escravos libertos deve ter girado em torno de 10 ou 15 mil indivíduos, oficialmente são 7 mil, e na verdade, uma parte relevante desses indivíduos veio das próprias casas imperiais. Então, o que se conseguiu foi, de certa forma, acabar com a figura do escravo da nação, que estava ali presente, ou seja, do escravo público. A contribuição privada foi muito pequena. Aqui na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, nos anos 30 do século XX, foi erguido esse monumento em homenagem à retirada da Laguna, um episódio muito conhecido da Guerra do Paraguai. Embaixo desse monumento há uma cripta para onde foram trazidos os restos mortais de participantes desse evento, e a gente vai conhecer agora. O militar e escritor brasileiro Visconde de Toné, autor da obra A Retirada da Laguna, participou e narrou a saga das tropas brasileiras que foram por terra, de São Paulo até o Mato Grosso, para combater a invasão paraguaia. Ele conta que depois de 2 anos de marcha, famintos, os brasileiros invadiram a fazenda Laguna, no Paraguai, à procura de alimentos, mas foram recebidos pelo exército paraguaio e postos em fuga. Essa cripta abriga os restos mortais de participantes daquele momento, como o coronel Camisão, o tenente Antônio João. Essa cripta foi construída nos anos 30 para homenagear os participantes da retirada da Laguna. Era um momento em que a República procurava por heróis nacionais, mas, na verdade, as forças brasileiras foram dizimadas nessa retirada. A fome e o cólera mataram a maioria dos soldados, muito mais do que os combates e as balas, o que, aliás, foi muito frequente durante a Guerra do Paraguai. A última coisa que o cara morria era de combate, né? Morria de doença, morria de frio, morria de infecção, morria de fome, né? Um historiador britânico que escreveu um livro chamado Uma História da Guerra, John Keegan, ele chega a estimar que até a Primeira Guerra Mundial, que é a primeira guerra que morre mais gente em batalha do que de doença, né? Para cada morto em campo de batalha, você tinha 5 a 7 mortos por outras causas. Em julho de 1867, Caxias começou a movimentar as tropas aliadas. Superaram Curupaiti, contornaram e cercaram a fortaleza de Humaitá. No Rio Paraguai, a Marinha Imperial empregou seus novos navios, os monitores encouraçados. Mais resistentes aos tiros de canhões, eles se posicionaram diante de Humaitá para bombardear a fortaleza. Aquele barco de carga está fazendo a curva aqui em Humaitá, justamente no local onde estava colocada a fortaleza. A esquadra brasileira, para poder chegar até Assunção, teria que fazer o caminho inverso, vir por lá, aonde era recebida, aqui em Humaitá, pelas baterias dos canhões paraguaios. Muitos desses canhões, inclusive, vieram do Mato Grosso. Era uma fortificação muito importante, tão importante que, num esforço enorme, os paraguaios estendiam, através do rio, 3 grandes correntes, que eram baixadas para que passassem os navios e depois içadas para que os navios fossem bloqueados se fossem inimigos. O esforço para que se dobrasse essa curva e se chegasse a Assunção atrasou alguns anos a Guerra do Paraguai. Humaitá foi um ponto muito importante para a defesa paraguaia. Como é que se organizava essa defesa aqui nessa região? ¿Y en qué consistía eso? De hacia el río teníamos las distintas baterías desplazadas más o menos 300 metros de este sitio
que es el que fue cuartel general del Mariscal López. 199 bocas de fuego esperaban aquí en esta curva a los acorazados que venían avanzando aguas arriba, ¿verdad? De este lugar a 700 metros estaba emplazada la batería Londres con 16 bocas de fuego esperando a los enemigos. Llamada Londres en homenaje a los ingleses que han ayudado a Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, porque hay que saber que se han traído expertos de Europa para que puedan diseñar lo que fue la defensa de la fortaleza de Humaitá. Quanto tempo Humaitá foi bombardeada até cair? Dicen verdad de que Humaitá fue bombardeada día y noche durante 6 meses incesantemente. 6 meses. Y el objetivo principal era el templo más lindo, según los historiadores, porque los aliados creyeron que el Mariscal López guardaban ahí sus municiones. Em fevereiro de 1868, os navios brasileiros ultrapassaram Humaitá. Sem condições de resistir, em março, Solano Lopes abandonou a fortaleza cruzando o rio Paraguai e seguindo pela margem argentina até São Fernando. 3.000 paraguaios ficaram em Humaitá e resistiram aos ataques aliados até 24 de julho de 1868, quando abandonaram a fortaleza. No dia seguinte, as tropas aliadas entraram em Humaitá deserta. Essas ruínas são um símbolo muito forte desse lugar e dessa região. Estar aqui é llenar-se de uma energia muito especial. É mesmo. Es sentir más de cerca ese sentimiento de paraguayo. Sobre aquellos hechos trágicos hoy día, no hay que olvidar la historia, pero sobre ella hay que construir el desarrollo de los pueblos, con la paz, la fraternidad, la concordia y la ayuda mutua entre las naciones. Que ela permaneça aqui, assim como está, que não simbolize nunca mais uma guerra e que seja só um símbolo da paz que existe hoje entre essas nações e da paz que existe entre as pessoas que vêm aqui visitar, porque é um espaço muito bonito. Após a tomada de Humaitá, as tropas aliadas avançaram para Assunção. Na dezembrada em 1868, venceram as batalhas dos arroios Havaí e Itororó e de Lomas Valentinas, quando o exército paraguaio foi praticamente aniquilado. Em Havaí e Itororó, os generais brasileiros Caxias e Osório colocaram-se na linha de frente, empurrando as tropas. Em Lomas Valentinas, o Marechal Lopes foi visto ao alcance das tropas brasileiras, mas conseguiu fugir. Javier, como essas notícias da guerra chegavam até as pessoas aqui na capital, aqui no Paraguai? Sí, tenía una cobertura especial, pero era justamente de parte del gobierno. En aquel tiempo la prensa en Paraguay estaba en sus inicios. Teníamos en circulación periódicos llamados El Cabichuí, El Centinela y también un periódico escrito netamente en guaraní, El Cacique Lambaré. Era justamente para que las noticias o las informaciones que se transmitían a la población no sean entendidas por los aliados. Havia uma preocupação de como essa notícia iria se expressar nesses jornais? Había un tratamiento muy nacionalista. Había un tratamiento de insuflar ánimo a la población, de involucrarle de una manera sentimentalmente patriótica. Aparte de las informaciones venían como de repente poemas patrióticos, enaltecedores a la figura de López, y era justamente para que la gente se involucre y esté como que insuflada de patriotismo. Mas é possível uma dupla interpretação. Há um lado bom de você fortalecer esse movimento de guerra, mas também tem a oportunidade de construir uma imagem positiva do próprio país, mas de Solano Lopes também. Bueno, no existía una prensa opositora a la guerra y al mariscal Francisco Solano López. Medio de prensa opositor no se conoce o no existía. In Brazil, for example, this wasn't true. In Recife, for example, there was opposition newspaper, which I've used as a source, interesting source called O Turubuno, and they're denouncing the war in every issue. They denounced the war. And they denounced slavery at the same time. So it's an abolitionist, anti-monarchy, anti-war newspaper. It was possible to publish such a thing in Brazil at the time. The political system was sufficiently flexible or open enough that they could put up with this kind of criticism.
Depois da queda da fortaleza de Humaitá, Solano Lopes começou a perseguir quem ele acreditava que poderia traí-lo para acabar a guerra. Sua família foi a maior vítima de suas desconfianças. Sua mãe, Juana Carrillo Lopes, e suas irmãs, Inocência e Rafaela, foram presas e torturadas. Seus irmãos, Ángel Benigno Lopes e Venâncio Lopes, caíram em desgraça. Foram terrivelmente torturados e mortos. Grandes aliados, homens poderosos e militares, foram julgados em tribunais sumários como em São Fernando e executados. As mulheres dos supostos conspiradores eram condenadas e enviadas a campos de prisioneiros no interior do país. Elas eram conhecidas como destinadas. Y en el 69, ya en la avanzada del ejército brasilero, tras los pasos de López a la Mambay, son que este campo de detención de mujeres es descubierto. Se cree que de una población de destinadas que tuvo este campo de 4.000, 5.000 mujeres, sobreviven 350, 300. Se cree que, claro, que estas son las mujeres que son como traidoras a la causa paraguaya o a López. Y sin embargo, las residentas, que eran estas mujeres soldados que debían alimentar al ejército paraguayo, también tuvieron momentos donde fueron acusadas de traición porque muchas se negaron a seguir labrando o muchas decidieron hacer una resistencia contra la figura de López porque los hijos se le habían muerto durante la guerra. O sea, tenemos 1869 con que hay casi 200 mujeres presas por traición en distintos pueblos de la República del Paraguay. Em 1º de janeiro de 1869, tropas brasileiras entraram em Assunção, que estava praticamente deserta. Para Caxias, comandante aliado, a guerra estava encerrada. Desde a queda de Humaitá, ele defendia o fim do conflito e escreveu ao ministro da Guerra: como brasileiro, como senador do Império e com a consciência de general, tenho para mim que as injúrias irrogadas pelo tirano do Paraguai às potências aliadas estão mais que suficiente vingadas. Caxias alega problemas de saúde e deixa Assunção. Mas a saída de Caxias não alterou as intenções do imperador. A guerra deveria continuar até a queda de Solano Lopes. Dom Pedro II, então, ordena que o seu genro, o Conde D, continue a caçada ao presidente paraguaio. O fim da guerra e as suas consequências serão os temas do próximo episódio da série A Última Guerra do Prata.